E aí, galera, ó, como prometido, ia trazer uma personalidade hoje aqui no Maca News e trouxe cara de peso, rapaz. Um amigo da gente que chegou, agregou, somou na arbitragem de Uberaba com sua postura, com a sua experiência, com as suas andanças aí na primeira linha do futebol brasileiro. E a gente vai falar muito de coisas boas do futebol. Eu que sou um saudosista, eu que sou um apaixonado pelo futebol, hoje Ciro Chabão vai ter que contar muita história para mim nessas viagens. Vou apertar ele do VAR, gente. Ciro, muito boa noite, muito obrigado pela presença. E hoje nós vamos passar muito conteúdo para essa galera, eu tenho certeza. Boa noite, Edinho. Boa noite aí a todos que tiverem, né, a oportunidade de nos ouvir, né? A oportunidade, na verdade, é nossa, né? E vamos sim, vamos resenhar, contando um pouquinho aí do que a gente já viu ou vem vendo, né? Porque cada jogo a gente pensa que o árbitro em si pode falar isso. O jogador talvez ache que é mais um jogo, mas para o árbitro, cada jogada é um lance diferente. Por mais que pareça ou que já tenha sido visto alguma coisa daquele jeito. Mas normalmente tem essa modificação na figura do árbitro. Não é uma jogada, o árbitro não está jogando, né? Mas a gente vai falando com o tempo. É isso aí, o cara é experiente. De cara eu já vou falar com o Ciro, para ele falar das suas origens, aonde ele nasceu. Assim, meu pai, a gente muitas vezes a gente enaltece o convidado com tudo que ele produz, mas atrás de você tem um grande pai, uma grande mãe. Então você fala um pouquinho de sua família, de onde você veio, lá de baixo como é que é a dificuldade, porque daqui a pouco aí nós vamos apertar só o Ciro. Bom, eu sou natural de Uberaba, né? Meu nome é Ciro Chaban Junqueira, né? O pessoal me conhece como Ciro Chaban, até porque na arbitragem costuma utilizar o primeiro e um nome e um prenome, né? O nome de família. O Chaban é por conta da família da minha mãe, e para aqueles que são mais antigos na cidade ou conhecem aí o Foto Chaban, conheceram, né? Dos anos 50, 60, e o retratista, né, que ele e o Ricardo Prieto foram os precursores na cidade de Uberaba, tirando foto, né, então tinha lá na Arthur Machado Foto Chaban, e muitos chamam de Chaba, né, ou chamavam, entre alguns conhecidos aí, a gente vai lembrar pela época o Luiz Gonzaga, né, que está aí, contemporâneo, e conta a história de Uberaba como ninguém, o Marquês de Caçu, né, e por conta também da outra parte, que é do meu pai, né? Eu sou da linhagem Junqueira, diga-se de passagem dos Junqueira pobre, não é esse que atravessa o Rio Grande, que é o Não é pessoal rico lá de São não Paulo. é do Ney Junqueira, não. Ney Junqueira tinha Não, bala, hein? não. O Ney Junqueira era dos ricos, a gente é os parentes pobres dos Junqueira. Mas Mas assim, legal, né, Ciro? o nome do meu pai é Aloísio Ferreira Junqueira, né? Neto do Chanim Ferreira, que é ali para o lado de Campo Florido. Então a gente tem a origem local aqui da região, né? Tinha a roça lá, então deixou de ter essa roça dos anos 80, quase 90, e eu era Mas ainda se já tinha adolescente. roça, tinha bala, hein? É uma Se tinha roça de roça, pobre, tinha né? bala. Roça de leite não dá lucro, né? Você sabe que o leite é caro, é só lá no supermercado. Mas assim, essa é a origem padrão do Junqueira. A parte, né, que a gente convivendo em Uberaba, aprendendo, né, mais ou menos daquela época, dá para guardar muita coisa, que é a origem em Uberaba, né? Sou da participação do futebol por vontade, né, que quando criança, pré-adolescente, adolescente, a gente quer jogar, mas eu era pereba, né, então os colegas iam jogar para fazer parte, eu tinha que querer aprender, né, então hoje está lá o Rodrigo Bahia, né, que dispensa comentários, ele é da minha turma lá do Independente, né, da turma de 74. E ele Tem outro cresceu, eu não nível. pude chegar, né?
Pegou uma turminha boa. Mas legal, Turminha boa. legal, Ciro. Então, mas e a vocação para ser árbitro? Da onde ela surgiu? Bom, dessa consequência de gostar do futebol, e eu sou do direito, né? Eu formei bacharel em direito aqui em Uberaba, na Uniub, e por conta de mudar logo depois de formado, assim que colei grau, eu fui para Brasília, tinha a oportunidade de ficar próximo do meu filho, que eu tinha tido filho em 99, o ano que eu formei, então 2000 eu fui para Brasília. Então, para vê-lo crescer, eu fui para lá. E por conta de gostar do futebol e procurar me inteirar também com o direito, eu falei, já que eu não dou conta de jogar, ou não vou conseguir jogar, né, brincar é uma coisa, mas eu quero ficar metido no meio do futebol, e a questão aqui agora é aprender as leis do futebol, que são as regras do jogo, e procurei a Federação de Brasília, na época lá chamava Federação Metropolitana, hoje é Federação do Distrito Federal, e por conta de 2001 não teve o curso, por conta de ter acontecido em 2000. Já em 2002 procurei novamente, mas foi o ano da Copa, então pelo menos foi assim que me falaram, olha, esse ano tem Copa, não vai poder, até porque o Weber Magalhães, que era o presidente da federação, ele, por conta disso, ele também era o vice-presidente da CBF, um dos 5 vice-presidentes da CBF, e ele que foi o chefe da delegação de 2002. Então, isso já deu, como se diz, um expoente interessante para a UDF, em razão do futebol, né, junto à CBF. Nessa época eu não sabia de nada disso, mas quando eu procurei foi essa resposta que me deram por conta do ano da Copa. E fui fazer o curso de arbitragem em 2003. Então eu fui persistente em procurar e concluir esse curso de capacitação, até por interessante que seja, né, muita gente não sabe, hoje para fazer parte do quadro de árbitros da CBF, o sujeito tem que, além de querer e ter o curso de capacitação, ele já tem que ter o nível superior. Então, para fazer um Legal, curso hein? de formação, deveria ter aí já o curso de segundo grau, o nível médio. Né? Então, a relação hoje, por conta de um nível médio, é o mínimo, né, como capacitante aí, e também ser maior de idade, né? A não ser que seja algum projeto social que seja implantado em alguma cidade, ou alguma federação, ou talvez até o sindicato, né? Como lá em Brasília já tem, que chama primeiro apito. Né? Na Associação de Árbitros da Bahia também existe o árbitro menor de idade, mas aí já é um projeto social que corre, como se diz, corre de lado com essa formação, até porque ele não vai poder atuar, né? Então ele tem que esperar a maioridade para entrar no meio do futebol profissional. Legal, hein, gente? A gente pensa que sabe tudo. Você já deu uma aula aí de muita coisa que eu não sabia, rapaz. Coisa legal. Acho que é muito levado a sério a arbitragem. A gente, com emoção de torcedor, às vezes a gente acaba falando muita besteira. Não que não tenhamos visto alguns árbitros aí ruins, ou talvez, não sei, até com má vontade outrora, mas a gente vê que aqui leva a coisa muito a sério, é muito organizado, né? E é concorrido também, né, Ciro? Essa área aí é muito concorrida, não é? Com certeza, eu não sei se eu posso falar que o marco de Copa do Mundo, tecnologia, algumas questões que o futebol é muito apaixonante, né? E até por um dado interessante que eu acredito que você saiba, é que a FIFA tem mais países ligados, né? No caso, as confederações, tipo a CBF, né? Ou associações de países do futebol profissional, tem mais associados do que a própria ONU. Então, assim, vindo de cima para baixo, né, que a gente tem que pegar o exemplo para poder adotar a realidade, como você acabou de falar, a concorrência em si acabou ficando muito grande por conta desse chamariz. É um esporte apaixonante, né, talvez seja, para não falar que é o primeiro assunto, né,
talvez seja o segundo assunto de qualquer pessoa, mesmo quem não gosta de futebol, ele vai acabar falando a respeito disso, né? Então, Com certeza. por conta da concorrência, também a arbitragem passou a ser uma prestação de serviço necessária no futebol profissional, né? Não tem como existir um jogo de futebol sem ter um cara mediano ali as equipes. E por outro lado, ainda que seja no amador, como no caso aqui de Uberaba, né, do chupetinha, do fraldinha, né, do pré-mirim, mirim, né, a condição de ter um árbitro, ela é necessária, né, porque as equipes, até pelo ânimo dos pais, né, considerando os menores de idade, acaba tendo que ser mediados, apesar de estar lá dentro, né, acaba sendo uma educação que a criança, o adolescente, pré-adolescente está ali, né, tendo também, porque a regra do jogo ela vai além da questão futebol, tem a cultura, né? Então, isso que você mencionou, que a gente tem que estar preparado, não é porque o pessoal chama de professor, mas acaba que você tem que explicar de forma diferente para uma criança por que ele não pode atingir a canela do outro coleguinha lá, do adversário, né, se tratando do futebol. Então, é uma formação, é uma base, e os árbitros têm que estar preparados também para aquilo. E deixa que os pais, né, tenham animosidade lá de fora, dentro de como se diz, de um limite, né, dentro do possível. Do limite aceitável, porque aqui em Uberaba eu até parei de fazer jogo de base, que eu fico muito nervoso. Eu acho muito errado um pai torcer para criança igual torce para um adulto. Ah, chega nele, menino, você é muito ruim, esse trem eu não gosto. Cheguei até a falar É com o verdade. Roberto, o Roberto falou, infelizmente a regra não deixa, mas eu falei, Roberto, será que não tem como a gente criar para o árbitro, a hora que o menino bater errado, ir lá e falar assim, ó, bate mais tranquilo, tal, porque assim é muito ruim, né? Você vê a molecada naquela situação, naquela idade, que ali é o start. Antigamente a gente tinha até o júnior para ensinar. Hoje o júnior já não ensina mais, já está formado, são homens, o juvenil já é complicado. Eu acho que o último estágio é o infantil. Se passar do infantil, você não consegue mais entrar na mente dos meninos. Os meninos já são homens, já são encrenqueiros, infelizmente é muito complicado. Então, você falou certo. Eu acho que o dirigente de base, os pais, principalmente os pais, deveria ter essa formação, a sobriedade, para ter a tranquilidade com o menino, porque dali ele vai aprender a coisa para o futuro. Agora, Círio, uma das minhas grandes dúvidas, e eu acho que de muita gente do Brasil, é com relação ao VAR. O VAR, ele tem dominado os comentários, ele é muito decisivo, às vezes, mesmo ele aparecendo de forma certa, ele causa insatisfação. Eu queria que você falasse um pouco dentro daquilo que você pode falar. Assim, quando acontece um lance, de repente foi uma mão que não deu para ver. Primeira pergunta que eu te faço: o VAR entra em contato com o árbitro ou o árbitro fala alguma coisa? Ele pergunta. Tá, deixa eu fazer só um preâmbulo dessa questão do VAR, porque muita gente ou muitas pessoas não vão saber exatamente por que existe o VAR. Então, não quero dar aqui o histórico, não quero ser pedante aqui de demorar na explicação, mas uma questão Fica à deve ser bem vontade aí. esclarecida. Existe um protocolo da FIFA, né, nessa instituição do VAR. E só por questão de curiosidade, não deixa de ser também uma informação interessante, o VAR foi criado no Brasil. Então, hoje, inclusive o ex-FIFA, Manuel Serapião, ele foi FIFA da Bahia, ele é o criador do VAR. E ele, na verdade, é o nosso representante junto à board. Board é a FIFA, né? Então, Nacional são aqueles Board, né? países, isso, International Board. Então, tem aquela aprovação dos países patrícios do futebol lá, né, que tem como se diz, a majestade em si, porque tem lá o País de Gales, né, a Irlanda, aquela coisa toda. Então, isso é o International Board. E o Manuel Serapião, ele está ligado lá como o nosso representante do Brasil. Então, ele tem essa inclusão desde, salvo engano,
ele foi logo depois da Copa aqui de 2014, ele foi recebido, né, como um dos membros lá. Então, algumas dessas alterações, e vocês podem reparar que muitas delas, como essa que é o VAR, foram adotadas agora, depois da Copa de 2018. E nós estamos em 2020. Então, quer dizer, a primeira participação do VAR oficial, ela foi no Mundial de Interclubes de 2017. Né? Inclusive, até apitada pelo nosso representante brasileiro, que é o Sandro Risse. Inclusive, ele é da minha turma de 2003, quando eu ingressei no futebol, ele também começou. E, respondendo a sua pergunta, a questão é essa: existe um protocolo da FIFA, aonde devem ser seguidas essas diretrizes principais. Quais são elas? Né? Qual o momento que pode funcionar a intervenção do VAR? Por que o VAR entra, como se diz, ou intromete, né, no jogo? Essa talvez seja a palavra que muitos gostariam de falar, ou falam. Talvez acho que é mais um jogo. Tá dando um recuo aqui, aí tá bom, hein? Não, tá beleza, pode chegar junto, tá firme. E aí a questão é o seguinte, por conta dessas 4 possibilidades do VAR adentrar no jogo. Então, gol ou não gol, que é o principal do jogo, pênalti não pênalti, né, que é a relação natural também dentro da área, fora da área, e a condição dessas 2 principais intervenções vão interferir em várias outras anteriores. A terceira, isso dentro do jogo, né? A terceira já é quando o jogo está parado, que seria um possível erro de identidade. Então, o árbitro, vamos dizer que tem 2, os gêmeos jogando na mesma equipe, né? Mesmo que a camisa seja de número diferente, o árbitro, os 2 jogam no meio do campo. Como é que ele vai saber quem foi? Então, foi uma jogada rápida, ríspida, ele sabe que foi para cartão, independente de ser cartão vermelho, ele pode aplicar o cartão amarelo, né? Mas ele não sabe para quem foi lá e deu para o número 8 e era para o número 5. Então, o VAR entra, né, para acusar a identificação correta. Então, seria na possibilidade de um erro de identificação, para não ter um prejuízo para o jogo. E a quarta intervenção, que necessariamente também é o jogo parado, que é o cartão vermelho direto. Então, nessa relação em que o árbitro dá um cartão amarelo, mas a jogada ele não viu direito. E aí eu já vou entrar nessa questão da mão, né? Se foi a possibilidade de... A gente tem lá também algumas diretrizes para poder se posicionar com a interpretação. Por isso que muita gente, às vezes de longe, antes do VAR, né, entende, não, isso aí não foi nada. E às vezes é para um cartão vermelho. Então, se o cara deu de sola, né, lembrando que as travas da chuteira geram um risco iminente, né, não só de forma temerária, mas passou da canela para cima, já tem um risco de quebrar a perna. Não foi só no peito do pé, não foi só no calcanhar, não foi só no biquinho do pé, né, já foi uma questão além da temeridade, que é o chamado jogo brusco grave, é o cartão vermelho direto. E o árbitro, às vezes, não viu isso no jogo, no campo. Ele só tem um segundo ali para decidir, e a tomada de decisão dele tem que acontecer em qualquer uma dessas 4 possibilidades. Se ele tomou a decisão, e possivelmente num erro claro e óbvio, isso é muito importante para a intervenção do VAR. Analisando qualquer lance durante a partida, mesmo sem chamar o árbitro, então, qual que seria a temática do futebol alemão, inglês? E agora no Brasil está começando a ficar mais tranquilo quanto a isso, porque a gente tem treinado, tem tido maior número de treinamento por conta de entender a ferramenta e para poder participar da forma correta. Então, essa seria a maneira de chamar o árbitro e falar para ele, olha, sugiro que você faça uma revisão, porque o que você deu como pênalti, por acreditar que a jogada foi dentro da área, foi fora da área. Então, eu estou explicando aqui, é claro que existe um plano de trabalho para a gente ter palavras-chave, né? Sugiro revisão. Não foi dentro da área, foi fora. Aí essa hora ele está ali, você já fala... Se for numa possibilidade, exatamente, essa é a chamada do VAR, para que ele possa corrigir um erro
né, que a gente acabou de mencionar, que isso é protocolar do VAR pela FIFA para o mundo inteiro. Um erro claro e óbvio. Se não for um erro claro, né, não precisa chamar. Então, por exemplo, o cara bateu o lateral errado, isso não está no protocolo. Né? A bola saiu e foi gol, isso está no protocolo. Aí vai acusar o momento anterior. Então, assim, se for por questão de chamar, e aí, direto na sua pergunta, né? A relação de uma mão não vista. A mão foi de quem? Do defensor ou do atacante? Fora ou dentro da área? Isso vai poder interferir. Então, por exemplo, o cara tocou com a mão e ele é atacante e fez o gol, ele cometeu uma infração antes. E o árbitro não viu, deu o gol. Vamos chamar o árbitro e falar assim, olha, sugiro a revisão porque o atacante toca com a mão deliberadamente na bola. Aí, para vender melhor a decisão, ele vai lá no monitorzinho que existe no estádio, né, que vai estar linkado, dá uma olhada, e vai ser oferecida aquela imagem que aconteceu. Então, um exemplo clássico aqui que nós vamos lembrar, o Thierry Henry lá da França, que ele meio que dá um tapinha na bola ou apara a bola, vai no pé dele e ele coloca para dentro do gol. Isso parece que tirou a Irlanda, salvo engano. Isso, foi uma classificação. Tirou da Copa uma outra equipe. Então, foi esse o motivo dessa ferramenta adentrar, inclusive lá no nosso treinamento de VAR, a primeira vez que a gente foi, o pessoal de Brasília, quando eu já estava, quando eu participei, essa foi a nossa apresentação. E é um dos grandes motivos da inclusão dessa ferramenta para causar ou gerar, né, a justiça para um lance de infração no ataque ou na defesa, dependendo como for, porque às vezes pode ser invertido, né? Você falou mão na bola, não tinha falado de quem? Se for o defensor, automaticamente é para ser pênalti. E às vezes ele colocou a mão travada embaixo, né? E isso impediu o gol. Então também é a possibilidade de intervenção. Se numa muvuca ali dentro da área, defensor, atacante, goleiro, esconde a bola, as câmeras vão poder nos ajudar e vai ser um subsídio de informação que o árbitro tenha a nova oportunidade de ver, que ali no campo de jogo não deu para ver. Legal, viu? Legal. Eu estou gostando de ver, porque na realidade eu sou até favorável ao VAR. Eu acho assim que não deve ser tão solicitado, porque qualquer jogador hoje, hora que acontece um lance, ele já costuma fazer assim. Eu acho que para mim... O que também não pode. Isso é importante que isso seja dito, porque de acordo com o protocolo e a nova regra, já está na regra, ele não pode ficar... Antes era uma diretriz, agora já está na regra. Se ele faz o sinal insistentemente, né, ele pode até fazer o sinal, às vezes às vezes brinca ali, né? Ato comum, Ô, professor, olha lá, né? Então, assim, sendo numa relação natural, até a gente entende o ânimo do jogador. Agora, se ele ficar persistentemente, um exemplo, né? Vamos dizer que no jogo ontem, o Fla-Flu, tem lá um jogador que acredita que aconteceu o ilícito, né? E que precisava ser revisto. E ele fica fazendo gesto ali continuamente, mostrando para a TV que ele está insatisfeito. Primeiro, já não pode ser um motivo de insatisfação veemente, né? Ou seja, a reclamação insistente não é só o gesto, tá? Então, a reclamação insistente poderia ser o motivo, né, de ganhar um cartão amarelo, porque está infringindo a regra. Agora, nessa condição de ficar jogando, mas então quer dizer, um desconhecimento da regra ou do protocolo, uma vez que ele não poderia solicitar, né, apenas quando houver uma infração que desabilite a continuidade do jogo, para gol ou não gol, para pênalti não pênalti, cartão vermelho direto, ou erro de identificação. A não ser que fosse alguma situação também, que pode ser alguma questão não vista no alcance dos olhos do árbitro, que acaba acontecendo algum protesto, racismo, aquela condição de fogos, né, que pode ter na arquibancada. Então, se for algo externo, ou mesmo dentro de campo, que o árbitro não consiga apurar, aí sim é uma relação de que seria talvez um quinto elemento, né, por uma situação que o VAR pode adentrar e chamar. Claro que nada impede a continuidade do jogo. Eu não sei se você já quer que fale a respeito, então eu vou adiantar aqui
Se for o caso lá do o delay flag, né, que é o impedimento, e às vezes estava claramente impedido, né, mas um claramente que é um corpo na corrida, e que o defensor continua correndo. Então, em questão teórica, né, aqui lá na televisão, pô, por que o árbitro não matou logo? Porque é preferível deixar que aconteça o gol e revisar de forma. Na verdade, a gente não vai falar como uma revisão, mas uma checagem para verificar se estava ou não estava impedido, do que impedir essa possibilidade do gol. Afinal de contas, o gol é o mais importante do futebol, não é isso? E nisso você tem a arma, né? Então você vai usar a arma. Exatamente. É uma Você tem ferramenta a para ser arma. utilizada quando ela realmente for oportuna. Agora, se o cara tiver mais de 2 metros adiantado, numa mesma circunstância, né, mais de 2 metros que ele está em posição de impedimento, aí já pode matar logo, já há a possibilidade do assistente fazer isso lá no campo, sem precisar esperar, que é o que a gente fala, o delay flag é a espera, né, de levantar a bandeira. Não, legal. E outra coisa, Ciro, que eu não manjo muito, desde que ponto que você, assim, estilo assim, o goleiro saiu para o lateral, deu a jogada, foi até dentro da área e teve um lance. O que pode ter acontecido aqui na saída do lateral vai influenciar lá, ou vocês têm uma margem? Não, vamos olhar a partir do terceiro toque, do segundo, da mão do goleiro, a partir de quanto você consegue retroceder? Então a questão é o seguinte: existe na cabine do VAR o VAR, que é como se diz, o chefe da equipe tecnológica ali, é ele que comanda as ações. Existe hoje no Brasil o AVAR 1, que também, assim, detalhe, tem que ser árbitro, tá? O VAR sempre é Certo, todos árbitro. árbitros. Isso. O AVAR 1, já que o Brasil adota dessa forma, também é árbitro. Então ele é como se fosse o auxiliar do VAR, caso ele esteja analisando uma jogada e o jogo está contínuo. Então, uma Certo. possibilidade de pênalti para a equipe A, mas como já teve um contra-ataque e já está tendo outra sequência, né, de jogada, vai ficar o AVAR tomando conta. Para que Certo. serve o AVAR 2, que é a minha função? É o especialista como assistente. Então, o assistente, ele é o AVAR 2. Então, nessa equipe de 3 árbitros, 2 são árbitros centrais e um é o especialista como bandeira, né? Tá ali como especialista de impedimento, de outras jogadas, até porque na regra hoje não existe mais o bandeirinha. Então é só uma É curiosidade. A regra 6 assistente, né? fala outros árbitros. Então Ainda que não tem. como assistente, ao árbitro assistente, sendo bandeira, né? Só para referenciar, lá na mudança da regra, de alguns anos para cá, vai falar, regra 6, não é mais árbitro assistente, o bandeirinha 1, bandeira 2, nada disso. Agora é outros árbitros, porque tem o quarto árbitro e também essas ocupações do VAR, né? Porque, querendo ou não, de alguma maneira, pelo menos o ano passado, no Brasil foi adotado isso, o AVAR 1 e o AVAR 2, e até por conta da cabine ter sido sediada na mesma, seja a arena, né, o campo lá que estava o jogo, se acontecer algum problema lá com o assistente ou com o árbitro, quem vai substituir em campo são esses dois que estão ali. Então já estava Legal, não sabia funcionando também. como uma equipe grande, né? Ou seja, o cara está ali no tecnológico. Mas por incrível que pareça, né, eu já ia vestido debaixo do meu agasalho, ainda que eu tivesse com uma Ah, camiseta dessa, a do uniforme estava por baixo. Porque se um dos dois assistentes lá acontecesse algum problema, torceu o tornozelo na corrida lateral, né? E de repente não tem condição de ir para o jogo ou continuar o jogo lá continuar, né? naturalmente. Aí desce o AVAR 2 e vai para o campo. Então, isso acontecia até o ano passado. E sem fugir muito do assunto aqui, mas uma outra curiosidade, esse ano a possibilidade seria, né, teve essa pandemia, está tendo, né, vai voltar ao futebol, não sei como vai ser essa formação, mas está sendo preparado, como aconteceu naquele jogo do Flamengo versus o Atlético Paranaense, na Supercopa, aquele jogo de fevereiro, eu estava na cabine. Então, já foi um teste, aconteceu o jogo lá no Mané Garrincha, na Arena Mané Garrincha, né, Estado Nacional,
Mas Isso. a equipe que estava no VAR estava lá na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Ah, Então, com o cabeamento de fibra ótica do Brasil já é interagido no país todo, já está interagido, já está funcional, a possibilidade seria nesse sentido. Sempre que houver as equipes jogando lá na Bahia, Pernambuco, Arena da Amazônia, lá no Rio Grande do Sul, Beira Rio, alguma coisa, não importa o local, a cabine vai estar sediada na CBF. Então, possivelmente deve ser isso que vai acontecer, mesmo o jogo sendo. Então, essas pessoas que estarão na cabine, né, estão só para aquele jogo, mas não vão mais atuar no campo. Então, será que já substitutos. estavam adivinhando isso aí, Ciro? Coincidência Você, grande, rapaz. não, na verdade, assim, na Copa do Mundo já aconteceu isso, né? Porque o sistema de fibra ótica deles lá já estava melhor. O país, apesar de ser grande, mas a sede funcionava na capital. Então, quando teve a Copa da Rússia, foi assim, né? Eles conseguiram adaptar. Agora, para o Brasil, a temporada do ano passado, 2019, foi em loco, né? Então, tinha lá uma cabine da televisão, uma cabine do VAR, né? Com as televisões, as câmeras, né? O jogo de câmeras, funcionava normalmente com 8 câmeras. Quando é um jogo de maior porte, como foi esse do Flamengo desse ano, aí sim é um jogo único, né? Porque normalmente a rodada de 10 jogos de Série A, ela demora o final de semana todo, começa às vezes sábado à tarde e termina segunda, né? À noite. É. Então tem aquela diversificação, mas para jogar a imagem, né, teria essa dificuldade, então eles tinham que manter lá uma cabine. Agora a ideia seria sugestionável para não precisar um deslocamento tão grande. E agora, como você falou também, por conta da pandemia, acaba sendo uma forma razoável, né, de manter tudo centralizado na CBF. Isso talvez seja oportuno para manter o VAR. Isso é legal, hein? Ô, Ciro, tem uns parceiros nossos aqui, muita gente aqui. Vou tirar umas duas perguntas aqui que me passaram aqui. É o Luciano Tostão, o Tostão, gerente do Fabrício, homem forte, dono do você me boteco. passou, me passou o link aquele dia, eu assisti um pouco do Tostão, Antônio Carlos, né? Foi Muitos mesmo, foi legal, troféus. foi legal, foi legal. Ali dá muito, ali tem muito título e são dois caras que não dão trabalho. Ainda bem. Mas o Graças Tostão a está te Deus. perguntando como que está o Ciro hoje? Você está apto na série para a série A, série B, série C, D? Você está já liberado para todas as séries? Bom, então, de qualquer forma, respondendo de forma mais ampla, a gente tem que explicar alguma coisa, senão o pessoal não vai saber, Não, né? fica à Então, vontade aqui, que hoje eu estou num aprendizado, eu já estou vendo que eu estou sabendo bulufas da arbitragem. então, a relação aqui é o seguinte: logo que a gente começou, se fosse assim, peso pesado, realmente, o confinamento gerou alguns quilos para todo mundo. No meu caso, está pesado por causa da barba, tá? Que eu não faço barba já tem 120 dias, né? Então, esse é um dos motivos do peso. Alguns engordaram, né? Então, Mas assim, você é só o por. peso pesado, é nas divisas que eu falei, viu? É na Não, eu sei, divisa. eu tô brincando. Mas, assim, dentro dessa modificação de 2019 para 2020, aconteceu uma pequena mudança. Eu fiz 45 anos em outubro do ano passado. Não tem um limite de idade para a CBF. Na verdade, o limite seria 50 anos. Então, hoje, por exemplo, quem representa os árbitros no Brasil todo acima da idade, quase no limite, é o Marcelo de Lima Henrique, que é do Rio de Janeiro, né? E ele também, como no meu caso, nós somos 4 árbitros que recebemos a chancela da CBF como especialistas. E no caso o Legal. Marcelo de Lima, ele já foi FIFA, né? Tem muitos jogos de Série A apitando, então ele está sendo ainda continua sendo aproveitado dentro do campo, né? Na atuação de campo. No meu caso, eu estou no limbo, né? Então é isso que eu quero explicar. Por ter completado a idade, a forma de também estar sendo aproveitado e a dinâmica do VAR é para ex-árbitros. Então, a relação de um árbitro que já atuou como Série A ou pelo menos do quadro nacional
que hoje, na verdade, independente de ter parado o futebol, né, eu poderia estar sendo aproveitado. Poderia. Mas não quer dizer que eu vá ser aproveitado, porque eles querem formar um quadro de VAR. Então, a relação do Marcelo de Lima hoje, ele está, como se diz, quebrando, como se diz, né, o tempo, ele já está com 49 anos. No meu caso, eu teria condição física? Sim, beleza, fui lá, fiz o teste, tudo normalmente. Esse ano de 2020. Tem a chancela para continuar atuando. Mas, em razão de Série A, eu não atuaria mais. Talvez pudesse ser aproveitado B, C e D, Copa do Brasil, Copa Verde, né, que é onde configura lá o DF, que atua na Copa Verde. Então, assim, estaria habilitado. Né? Só passar aqui o gilete e chamar, a gente vai. Né? Querendo ou não. Aliás, até curiosidade, viu, Tostão? Aproveitando aqui, não como resposta a ele, mas ontem eu encontrei o mestre Ivinho, que ele estava fazendo caminhada em volta do piscinão, né? E eu costumo também utilizar o período, pelo menos 2 vezes por semana, tomar um sol, né? E talvez porque é o horário mais oportuno, tem menos gente na rua também, pela nossa situação toda. Eu tenho uma mãe que fica em casa porque ela é cardiopata e parkinsoniana, né? Tem o mal de Parkinson. Então, assim, a gente não poderia gerar maior risco para ela, né? Talvez pudesse ser fatal. Então, a gente tomou alguns cuidados. E ontem tive a surpresa de encontrar rapidamente, que a gente dá a volta ali no piscinão e vim fazendo a caminhada dele. Mas estamos aí. Se puder, a gente vai, né? Mas você sabe que ficar no VAR ali, capaz, assim, quem gosta quer estar no campo. Mas é muito mais seguro, né? Muito mais tranquilo, né? Mas eu não diria isso. Eu não diria será? isso. Assim, seguro, é correto. uma faca de duas pontas, né? Porque pode ser Não é notícia. tranquilo, hein? Não é tranquilo. Tem momento de crise, porque às vezes você quer acudir o colega que está lá no campo, e isso é importante que você tenha mencionado, porque eu não estou dizendo que é um problema, mas não quer dizer que seja tranquilo, porque o cara lá está com sangue quente correndo. Então você vê que às vezes tem um empurra de jogador, ou às vezes realmente uma jogada um pouco mais ríspida, né? E isso pode ser uma intervenção do VAR. E um detalhe importante, isso é bom que seja bem colocado. Se reiniciar o jogo, não pode ter intervenção do VAR. Aí já era, né? Aí acabou a tranquilidade, porque você não pode deixar recomeçar. Então, se houver algum problema de comunicação, né, tem lá um botãozinho verde, é igual videogame. Um botão verde e um botão vermelho. O botão verde, normalmente, você perguntou aquela hora, até que hora que volta a jogada? Tem a jogada que é o princípio da jogada, a gente chama de APP. Então, se houve uma infração, a gente tem que buscar a última infração, porque o gol não pode ser injusto. Então, se o cara fez uma jogada tipo o Thierry Henry, lá no meio do campo, ele aparou a bola com a mão, né? Deixa eu centralizar aqui. E aparou e conseguiu o domínio daquilo, inclusive a regra mudou para essa condição de novo livro 2020, 2021, agora, 1º de julho, passou a valer. Não é qualquer mão na bola que vai ser considerado mão. Então, tocou no braço do sujeito e ele aproveitou para fazer gol, aí sim é mão. Mas se a bola, o cara tá de costa, chutou na mão dele, isso não é uma mão. Eu não vou ficar deliberando aqui o nosso entendimento, porque ficaria muito enfadonho. Seria bom com slides ou com as jogadas. Mas em relação a essa circunstância, é o início da jogada. Se houver uma infração inicial, que acaba gerando gol lá na frente, tem que voltar lá atrás. Né? Tem que buscar esse início, que a gente chama de APP, que é o início da jogada. E nessa condição, talvez, de formalizar o contato, bateu ali na teclinha, no botão verde, já está marcado automaticamente. Existe também na cabine do VAR um operador técnico, ele não é árbitro, ele é só operador de TV. Normalmente, como já tem uma empresa que é vinculada, chama Hawkeye. Ela é uma empresa que funciona
campeonatos, nos melhores campeonatos do país, do mundo, né, e está aqui no país. Então é ela que a gente fez lá esse treinamento. Enquanto a gente está lá treinando, tem novos operadores também treinando. Então hoje, né, por conta dessa mega de jogos aí que foi do campeonato passado, todos os jogos praticamente tiveram o VAR, a possibilidade é do cara mesmo utilizar essa marca, porque ele é um operador que quem fala marca é o VAR. É ele que faz ali, bate no botão no videogame ali e está marcado, está seguro esse início da jogada, com a possibilidade de infração. Então vai ser averiguado depois, caso saia um gol, caso não seja pênalti ou for pênalti, ou seja, dentro daqueles 4 motivadores da intervenção do VAR. Nessa condição, qual é o contato com o árbitro do campo? É o botão vermelho. Então, quando aperta o botão vermelho para poder falar o que houve lá atrás, e o árbitro normalmente ele está esperando, ele faz aquele sinal no campo, já fica ligado. Realmente não está só ouvindo a voz da consciência, ele está sabendo ou quer saber, né, qual é a possível intervenção se o VAR comentar que houve. A não ser que o próprio árbitro, dentro da relação do jogo, tipo aquela situação, vou exemplificar com o cartão amarelo, lá dos gêmeos que eu mencionei, ou jogadores muito parecidos, ou então que ele tenha perdido, né? Ele viu que teve uma pancada para cartão, mas ele não viu quem é. Ele quer aplicar o cartão, então ele vai tirar o cartão do bolso, ele vai manifestar para o VAR. Me fala quem foi, que eu não sei o número do jogador aqui, eu perdi o jogador. Então, para que não haja um erro de identidade, ele até poderia mostrar para qualquer um e o VAR intervir para poder fazer. Mas seria, talvez, por esse um dos motivos de demora que você salientou no começo. Então, já seria uma aplicação de cartão correta para evitar o erro de identidade. Então, o VAR pode fazer isso. Então, nesse sentido, talvez um dos grandes motivos dessa ferramenta é agilizar a justiça do futebol. Né? Então, não perder tempo acaba sendo a repetição. E aí, nesse caso, né, vai ter lá o botão vermelho que eu mencionei para poder falar para o árbitro, olha, não faça isso, ou faça aquilo outro. Só que não pode sugestionar o que é para ser feito quando é interpretativo. Então, sugiro que você vá até a área onde tem a revisão lá, que é o vídeo, que a gente chama de ARA, é a área de revisão do árbitro, e ele vai lá e ele vai ter a imagem para poder se convencer ou não. Ele pode mudar ou não. Aí é o critério dele. Por isso que eu lembrei que não é tranquilo. Por que não é tranquilo? Assim, é uma responsabilidade. O cara tem o sangue quente e não quer dizer que ele vai mudar. Às vezes ele vê o vídeo e não está pronto para ver. Né? Assim, o sangue quente dele vendo na hora, ele viu com convicção. Para chamar ele, é porque tem que mostrar para ele de novo com a possibilidade do erro. Não vai chamar se ele acertou. Então, por isso que muitas vezes, talvez o domínio dessa nova atuação, e eu não estou dizendo que não seja tranquilo, mas às vezes que eu participei, e eu fui em 8 jogos, o ano passado. Então, assim, um deles, até por curiosidade, foi o jogo do Cruzeiro e Chapecoense, quando o Cruzeiro estava naquela reta que estava uma draga, né? Tava mesmo, eu assisti um pouco daquele jogo. Então, e no finalmente, estava lá o jogo empatado, né? Ou seja, um ponto poderia... desculpa, estava ganhando o jogo, ele tinha 3 pontos. O jogo terminou 49 minutos. O árbitro apitou final, mas o Chapecoense teria feito o gol. E realmente tinha uma meia branca do Cruzeiro, que era aquele uniforme tradicional, o azul celeste, calção branco, meia branca. E como especialista na linha, né, e o outro colega lá averiguando, os outros 2 colegas, aliás, então o operador técnico, ele congela a batida na bola, isso é importante que todo mundo entenda, porque vale da batida da bola, mesmo que tenha sido lá na saída da bola, lá no meio do campo, o cara faz um lançamento à la Gerson, né, à la Tostão, aqui do nosso futebol amador, mas enfim, e aí a bola chegando lá, então quer dizer, tem que congelar ali. Então é fácil fazer isso, porque o operador marcou, beleza, calibrou, sabe que a hora que a bola vai ser chutada.
agora é hora de ver. Tem 5 jogadores de verde, que são os atacantes. Saiu um gol, então é gol ou não gol. Acabou o jogo, é só dar a decisão. O árbitro já tinha decidido por conta dele gol. O assistente, na verdade, deu também como gol. Deu gol. Só que o olho nu foi, como se diz, eu não vou falar que foi ele não jogou no bicho, ele não arriscou, porque o assistente é o Alessandro Matos, da Bahia, que já foi FIFA, então um cara muito experiente. Então, se ele arriscou certo, né? Ele podia errar ou acertar, ele acertou. Então tem que dar o mérito para ele. Mas quando a gente foi averiguar, só essa meia branca que estava na linha para ajustar a defesa. E realmente o cara não saiu por o beijo de pulga. Não posso nem falar que foi 1 centímetro. É quase Coisa isso. mínima, né? Então, aí é que está a tecnologia. Se a gente sabe, e quando a gente chega na cabine, existe essa condição de calibrar as linhas do campo, né? O computador hoje ele te dá a dimensão do campo. Todo campo tem que ter a mesma medida. Não sei se você já tem essa informação, né? Tive. Participei dessa Isso é informação. importante de se dizer, que os campos todos têm que ter a mesma medida, e não só por conta da tecnologia, já era assim antes. Então, quer dizer, na hora de calibrar, as linhas, se tiver demarcado errado, o árbitro vai perceber lá embaixo. Mas se ele não perceber, a calibragem lá em cima já vai ter essa noção. Vem cá, não está dando para calibrar, essas linhas estão mal marcadas. Né? Então, isso pode acontecer? Pode. E outra, as linhas têm que ser, têm que estar bem visíveis, porque a câmera até pode ver melhor, porque tem câmera posicionada ali, a linha do gol, por exemplo. O árbitro lá na intermediária, ele não vai alcançar. Então, quem tem que salvar ele, o dentro ou fora, né, de gol ou não gol, acaba sendo a imagem. Então, a linha tem que estar corretamente marcada ali, ou pelo menos visual. Tem campo que à noite é uma boate, né? Tirando as arenas, tem, principalmente, né? Série B, Série C, já perde a qualidade, porque normalmente são jogos de cidades menores. Então, imagina, por exemplo, aqui o estádio do Berabão. Por melhor que seja a iluminação, ela é um pouco mais distante do que as arenas atuais hoje em dia. Né? Então, é só algum ponto de vista que a tecnologia ela vai salvar, mas tem que ser também pré-ordenada por conta da parte física e presencial lá. Não é só a tecnologia que vai salvar. É legal, viu? Tô aprendendo muito do VAR. Se esse VAR tivesse aí um tempão, já não tinha Inglaterra campeã do mundo. 82, hora que Tá vendo? rasgaram lá, o Gentili rasgou a camisa do Zico, o VAR ia ver, já é tanta coisa que ia O mudar. gol de mão do Por isso que eu sou Maradona, gol La de Mão de mão do Deus. Maradona. Então é por isso que eu sou favorável. Muita gente acha que tira aquela emoção, mas eu acho que não dá, não dá. A gente viu já tanta coisa igual essa Copa lá de 66, que a bola bate na trave e vem na risca. Para mim, aquilo lá não entrou. Mas deram o título para a galera lá, tudo bem. Mas agora, outra coisa que eu quero te perguntar aqui, que foi até o Sérgio Firmino, lá do Costa Teres, um abraço, Sérgio. Ele quer saber se isso tira muito, se tira pouco ou se não tira a autoridade do árbitro no campo. Até mesmo no sentimento dele, saber que está sendo olhado ali de cima. Bom, eu vou te falar por experiência, né? O nosso colega, que é o Sávio Sampaio, por referência de ser ainda lá do nosso quadro do DF, né? De Brasília, Distrito Federal, ele é irmão do Wilton Sampaio, que está na Federação do Goiás, que é o que já representou o VAR na Copa da Rússia, né? Essa de 2008 e 2018. E aí, dentro dessa possibilidade, né, a gente vai ter, como se diz, a nuance em si de tirar ou não a autoridade depende do árbitro. Então, quando o árbitro pega e sabendo que tem lá a costa quente, né, ele tem o tiratema, vamos colocar assim, antes não tinha. Então ele pega e toma autoridade e fala, não, eu não quero nenhum lance, de preferência, né? Nenhum lance que tenha dúvida, eu quero acertar tudo. Só que não é para desbancar
o sistema, ou a tecnologia, ou, no caso aí, a ferramenta. Né? É justamente para poder mostrar que ele tem essa supremacia. Então, a autoridade dele depende dele. Como a gente sabe que tem vários tipos de árbitros, né, com o perfil de cada um é mais rigoroso, o outro já talvez apita há mais tempo, tem mais experiência, né? Então, vamos dar até um exemplo aqui, eu citei o Marcelo de Lima Henrique, né, a gente chama de Lima, e tem o Weber também, o Weber Lopes. Então, assim, tem uns caras que, o Voaden, né, os caras têm já essa, como se diz, não é só arbitragem no sangue, tem rodagem. Então é a mesma coisa que o cara tem uma bagagem muito grande. Então, a forma de dominar o jogo, a autoridade, o controle do jogo, que é o que a gente usa na arbitragem, né, depende muito mais do próprio árbitro. Então, teve um lance com 2 minutos de jogo, 1 minuto de jogo, era para cartão vermelho, ele deu amarelo. Vou usar uma expressão aqui, até desculpa os ouvintes e quem está assistindo. Ele cagou o resto do jogo. Ele vai atrapalhar a arbitragem dele, o jogo, né? E isso acontece aqui no amador também. Se o cara não fizer o que é esperado, né, dentro do que a regra já delimita para ele fazer, ele está ali para intermediar o certo do errado. Então ele tem que mostrar que ele está ali para não deixar que uma equipe que comete infração seja beneficiada do jogo. Dá para aplicar as regras, né? Para aplicar as regras. O time está ganhando, não importa, 5-0. E, sei lá, está faltando 5 minutos para acabar o jogo. Cara, é um preciosismo ele dar, né, ou anunciar que vai ter, com um placar de 5-0, algum acréscimo. Então, eu estou te falando alguma coisa simples, né? Estou colocando aqui para o pessoal, que é alguma coisa simples, que o próprio pessoal lá dentro do campo, né? Se fosse aqui no amador, como é no profissional, o pessoal começa a pedir, acaba o jogo, acaba o jogo. E o risco, isso é normal, do árbitro perder uma excelente arbitragem, de um resultado que não interferiu no resultado, né? De 5-0, como eu estou falando aqui, e de repente, se ele não tiver talvez uma maturidade, essa rodagem que a gente comentou, ele às vezes, não, vamos dar os acréscimos aqui, porque o jogo parou 5 minutos. Cara, 5 minutos não faz 5 gols. A equipe está perdendo de 5-0. Né? Então, assim, até tem algumas falas nesse sentido que eu acho que não importa quando começa ou quando está terminando o jogo. É isso que eu quero colocar. Né? A autoridade tem que ser o tempo todo. A gente usa, não como a palavra autoridade, a gente fala controle de jogo, que seria, né, que, entre aspas, vou deixar bem destacado, uma possibilidade do VAR interferir para que o árbitro tome alguma atitude em campo. Então, se houver a perda de controle de jogo, que o árbitro não está percebendo, e que isso pode estar gerando, por exemplo, um mal-estar na arquibancada lá, como eu disse, essa seria uma intervenção necessária. Né? De repente foi um jogador adversário e subiu no escudo da outra equipe. O árbitro ali não teve essa condição de ver, quarto árbitro, assistente, ninguém viu. Mas a torcida ficou inflamada, eles estão querendo derrubar o alambrado. O árbitro não sabe por quê, ele não viu. Então talvez seja uma forma de intervenção que pode ajudar nesse controle de jogo. Então são algumas situações que devem ser bem trabalhadas no plano de trabalho, antecipado do jogo, né? Porque a gente conversa, a gente chega um dia antes, reúne, faz lá aquela reunião com esse plano. Então, isso também é conversado. Agora, não que a gente vai falar, olha, nós vamos intervir porque se houver alguma coisa lá fora, a gente não vai pensando nisso. Mas se houver alguma percepção que o árbitro, na autoridade dele dentro de campo, ele não consegue. Então, vamos citar aqui uma situação normal. Libertadores, Champions League, às vezes tem uma rixa, né? Não sei, estou dando um exemplo assim. E a gente vai para o jogo pensando que isso também pode acontecer. Não que a gente queira interferir, né? E isso vai ser oportuno para o controle de jogo também. Seria bem sutil, mas também pode haver essa paralisação, essa intervenção. Legal. O Fred sendo seu parceiro aí, ó,
Fred Sene, Fred. que é representante da Liga Uberabense e centroavante, né, do, do Ruralão, tá te perguntando. Mas eu acho que essa resposta você vai dar sim. Se em São Januário a iluminação é boa, porque eu ouvi falar que trocou pouco tempo, aí não é possível. Não, eu estive lá, o jogo foi à noite e é muito boa, sim, a iluminação. Até porque o campo, ele não é aquele campo tipo o Beirabão, ele não tem, não é uma extensão, né, Espaçado, né? muito espaçado, não tem o fosso, não tem essa condição de distância. Inclusive porque fica muito próximo mesmo a parte executiva lá, né? Então, assim, a iluminação, ela é bem focada e muito bem iluminada, sim. Então, Inclusive, foi um legal, dos jogos que eu atuei naquela época, já tinha o Pikachu, e o cara muito rápido, né? Foi contra o Sport Recife. E ele teria feito o gol, né? Se não estivesse impedido. Né? Então, a condição, na verdade, é que a gente pôde acompanhar. Algumas coisas que a iluminação, com certeza, é um fator essencial. Não pode achar que vai ter só jogo de dia, e nem todos os campos, né, são realmente muito bons. Série A, quase todos, né, mas para não falar que tem algum que está com deficiência, eu não sei, mas normalmente são bons. Série B, alguns de interior têm essa questão, porque já são estádios antigos, né, ou de algum é tempo. coisa mais antiga. Viajei Aquele muito com o estádio lá Uberaba do. aí, nossa senhora. Isso, então, aquele estádio lá do CRB, do Rei Pelé, eles tinham uma iluminação terceirizada lá, privatizada, uma parceria público-privada, que eram luzes de LED. Disseram, né, do ano passado, quando a gente foi lá a última vez, que iam manter essa parceria público-privada, mas não sei, o time caiu, não dá para saber. É complicado, hein? Cira, agora vamos mudar um pouco o rumo, mas ainda nós vamos fazer outra que eu quero falar muito de Vargem. Vamos esperar o campeonato começar aí, porque você esclareceu muitas dúvidas, muita coisa assim que a gente olhando, seja da cabine ou seja da arquibancada, a gente apanha mesmo. Você deu uma esclarecida fantástica. Quem que é o treinador mais assim complicado que você já pegou jogando ele do lado do banco? Bom, é interessante sua pergunta porque eu atuei em 2017, foi feita uma experiência com a arbitragem nacional, com o sexteto. Vocês lembram que tinha aqueles árbitros adicionais, né, ao lado das balizas de gol. E o árbitro assistente, que era o quarto árbitro naquela época. Então, eu era do time de Brasília, do sexteto de Brasília, eu que atuava como quarto árbitro. Tinha a ver um pouco com a questão de experiência, né? E em 2017 e 2018 também teve algumas partidas. Mas o que acontece? Assim, não estou dizendo isso em âmbito geral, que a gente está aqui em rede mundial, é ruim citar nomes, né? A gente encontra o cara fica sabendo, a Fica gente fica. bravo. Mas o que pode acontecer? O cara está defendendo a equipe dele. Ele está defendendo o prato de comida, né? O clube paga ele. Então ele tem que defender sim. Agora, em razão de educação ou de atitude responsável, ou que ultrapassa isso, com certeza, se ele não cumprir dentro de um limite, né, vai ser avisado o árbitro, né, e o árbitro vai tomar atitude. E outra, a gente tem o comunicador, né, a arbitragem tem o comunicador. O quarto árbitro, ele é o único da equipe que o som fica fechado. Só abre se ele apertar para poder Ah, falar. certo. Então, assim, não fica o volume aberto para poder ir lá na casa mata, como se fosse aqui no Beraba Esporte, né? A casa mata ali dos jogadores reserva, apesar que o árbitro reserva, ele vai até os bancos e tem aquela área demarcada para o treinador. Então, Treinador. se o treinador estiver passando muito, se ele estiver descompensado, se estiver xingando algum jogador adversário ou segurando a bola, alguma coisa, provavelmente, né, apesar que a regra mudou nesse sentido, os treinadores, auxiliares, membros de comissão, todos podem receber o cartão amarelo e vermelho. Então, se ele receber uma advertência verbal, é para colocar ele mais calmo. Não acalmou,
vai chamar o árbitro, né? Aí abre o volume ali e tal, claro que para não interferir na arbitragem em campo, mas vai chamar o árbitro para dar o cartão amarelo para ele. Por enquanto, a regra ainda não preconiza que o quarto árbitro possa fazer isso automático. Em breve, quem sabe, né? Em mais Ah, alguns anos. Mas a autonomia é do árbitro de campo. Então, o árbitro de campo para lá no campo, vem até aqui, aplica o cartão amarelo. Por quê? Porque só o verbal já não adianta mais. Ele está exercendo a atividade dele sem uma responsabilidade. Então, a conduta a, dele mai está sendo exacerbada. a maioria não vem, mas tem um colega nosso aí, um tal de Rogério Melo, que ele chega na beirada e faz assim: acabou. Eu sou fã daquela Exatamente. gingada dele. Eu sou fã daquela gingada do Rogério. Quando ele vem, ele já É, risca o verbo ali. tem a autoridade que a gente citou agora mesmo, né? O controle de jogo, hoje, ele manda na regra que haja os 3 tipos de advertência ou a condição, né, no caso de cartões, com a advertência verbal, o cartão amarelo e o cartão vermelho. Então, tem 3 tipos de sanções, na verdade, né, não é de advertência. Então, num primeiro momento, você chama o árbitro e fala: ó, o cara está dando trabalho aqui, você pode vir falar com ele verbalmente. Ou então ele E mesmo só te, ouve. e só te cortando um pouquinho, Ciro, ali também você faz um trabalho, porque você está mais tranquilo. O árbitro está moendo o pau lá, jogador enchendo o saco e tal. Você está de quarto árbitro ali. A primeira instância, você tenta acalmar o cara, você consegue falar, ó, Claro, calma, tá. claro. Sempre tem isso primeiro, né? Bom, você perguntou, não é que eu não queira falar ou que vai expor aqui o ponto de Não, vista, mas mas nessa tranquilo, época que eu tranquilo. atuava, uma pessoa assistiu o jogo e era, salvo engano, agora eu não vou lembrar se era Grêmio e Palmeiras. Bom, não importa. Era o Renato Portaluppi. Então, o Renato Gaúcho, ele parece que ele está ali, é, parece que o sangue é mais quente do que os demais, mas na verdade não é. Então ele não fala algo, ele não xinga, ele talvez fala com a equipe dele. Mas quando você vai próximo dele e conversa com ele, é um cavalheiro, é um gentleman. Ali Então tem muita experiência, né? é um dos caras mais boa praça, na verdade, né? E outra, todos que eu nessa época trabalhei, e é claro que a gente vai também de forma mais polida, né? Para poder não gerar um estresse maior e não ser o motivador do problema. Mas eu lembro do Banco do Paraná, e ele estava, na verdade, o treinador estava meio oriçado lá, e na época, no dia, né, eu chamei o auxiliar técnico e falei para ele: olha, calma seu técnico, cara, para ele não ser expulso, não tomar um cartão, já era época de cartão, foi 2018. Então, assim, em relação a tomar os cuidados, a gente tenta alcançar o melhor resultado. E para que não interfira no jogo, né? A questão é essa. Legal, legal. Ciro, nós já estamos uma hora falando aqui, agora eu vou para uns bate-pronto para não prender muito, porque nós ainda vamos voltar para falar muito. Isso aqui é muito importante. E um programa desse fala para os jogadores, fala para os torcedores. É importante assistir muito toda essa aula que o Ciro está fazendo, porque às vezes a gente julga muito errado. Mas julga muito, mas por que, que o VAR veio e tal, mas por que começou, por que, que não parou? Então, é muito importante a gente seguir essas situações aqui, porque muita coisa que o Ciro falou serve para o jogador, não quer dizer que seja só profissional, serve para o jogador, então tem que estar ligado. Ô Ciro, e um jogador que assim, é educação em pessoa? É aquele cara que não se estressa, sabe conversar, professor, que não explode, que talvez já tenha te surpreendido, ou é um cara que você falou, esse é diferenciado. Bom, tem muitos jogadores, né? Deixa eu até antecipar aqui, porque eu acho que eu perdi lá atrás, na hora que a gente está falando da formação, e você mencionou agora. O Netão, o Neto lá do Beraba Esporte, ele até me ligou há pouco tempo atrás, não sei se ele vai estar assistindo, mas de qualquer Neto forma, Masson, né? né, isso, maçom. E aí, por conta de fazer esse trabalho com o pessoal lá da base, né, ele já me convidou, já me antecipou a respeito. Quando eles Muito tiverem legal.
uma reunião presencial para a gente poder fazer, como se diz, né, um rasante aí nas regras, mudou muita coisa, e ele citou exatamente essa frase, para que o pessoal tenha uma padronização, não só por reclamar, mas de entender o que ele pode reclamar. Né? E eu não estou dizendo só na questão de sanção, mas é por conduta mesmo dos próprios jogadores. Então, ele que antecipou, foi iniciativa dele, achei muito bacana, Legal, e muito estou legal. disponível. Né? A gente, acredito, como o Rogério e outros colegas aqui também têm aí essa oportunidade, tendo essa oportunidade, eles também vão estar disponíveis. A gente, no curso de árbitros, né, a gente vê que não é que o pessoal seja carente, mas tem a relação de, se for convidado, eu acredito que vão poder participar também. Então, estamos aí à disposição. E voltando aqui para a relação do educado, eu acredito que o futebol profissional e também o amador, né, eu já convivi, eu estava lembrando, depois que você me fez aqui o convite, eu até pensei, né, algumas situações de futebol profissional com amador. Cara, não tem diferença. Não tem Não tem, né? diferença. Um lá vale, às vezes, por milhões, é claro, a gente entende isso. E o outro, às vezes, aqui vai valer né, como a gente citou, categoria de base, a vontade, a expressão de talvez ser um arrimo de família, né, no meio do futebol, que é o caso de uma criança que pode ser um jogador, que o pai gostaria de ter sido e não foi, alguma coisa desse tipo. Então, a paixão é a mesma. Agora, o que eu quero valer na educação? Em ambos os lados, a gente vai ter a condição do educado. Futebol contemporâneo, futebol de hoje, e já de algum tempo, não permite a falta de educação. Então, o árbitro, principalmente, se ele quer ser respeitado, quer ter o controle de jogo, vale da educação. E assim como os jogadores, muitos já têm esse berço, né? Se eu for citar aqui, eu vou citar alguns, e às vezes posso ser injusto de não comentar de outros, que às vezes são até mais educados, Mas mas muito o bom primeiro que saber me que tem chamou... muitos, viu, Ciro? É bom saber Sim, que tem muitos. tem muitos. Agora, um que me chamou a atenção, e que é folclórico, né, que é já também coroado no folclore do futebol brasileiro, que é o Túlio Maravilha. Eu o conheci jogando, ele foi jogar no Botafogo do DF, né? Tinha lá o campeonato da primeira divisão, Botafogo do DF, ele jogou lá. Ele estava já contando aqueles gols, acumulando os gols dele, e eu nunca esqueço de ter marcado, assim, assinalado o impedimento, que ele teria feito o gol. E de longe, lá do local dele, não foi de antes do jogo, não foi de depois do jogo, foi na hora ali do lance. Ele não esbravejou, não correu em cima, não fez. E de longe, fui eu que estava impedido, e na verdade não era ele, era o outro. Então, quer dizer, foi o lance. E aquilo ali me chamou muita atenção, porque eu estou falando, acho que foi em 2009, que teve o Botafogo do DF, né, isso tem algum tempo. Eu tinha 3 para 4, era o 4º ano, na verdade, de árbitro profissional no DF, era o 5º ano, e por conta, talvez, de ver isso de uma forma diferenciada. O cara que já rodou, ele podia, não é que eu pensava que ele era, mas ele poderia, talvez, tanto que já rodou, e faz aquele sinal, faz aquele gesto, que hoje, inclusive, não é mais permitido, hein? A regra Não, né? necessariamente preconiza isso, né, dependendo da forma assintosa que o cara reclama, que não importa se ele está reclamando lá do meio, para todo mundo ver que ele está contrariado com a decisão, às vezes, do bandeira. Não é que o árbitro vai marcar ou deixar de marcar. E aí, dependendo da situação, ele não pode. Até um jogo de televisão ficaria mais fácil isso, né? O VAR não entra nisso, tá? Para deixar bem claro. Mas é uma situação que é o que a gente está falando. Dentro da educação, a gente vai chamar de conduta responsável. Né? Eu acho que ninguém é obrigado a ficar sorrindo e faz aquele cumprimento inicial, aquele protocolo, uma equipe passa pela outra. Isso aí é o básico. Mas ninguém precisa ficar sorrindo, abraçando e tal, aquela coisa toda. Mas o respeito, ele só vai ser devolvido, né? Só vai ser recíproco se você tiver também a condição de mostrar o seu respeito. E isso eu acho que é o preliminar, mesmo no futebol amador, inclusive, e aí eu estou falando aqui até por experiência minha, desculpa até alongar às vezes algumas Não, coisas,
Fica à Mas eu vontade, lembro você de é um um, convidado. acho que foi 2000, 2 anos atrás. Foi um jogo do juniores, não, era uma categoria menor. Não sei se era pré-mirim, mirim, acho que era mirim do Nacional. Sei que o Edson é o representante responsável lá, né? E a equipe Lateral dele, isso. E tinha uma mãe, acho que meio descompensada na torcida, né? Então ela querendo, talvez, torcendo pelo filho, ou torcendo contra a outra equipe, em favor do filho, alguma coisa desse tipo. Mas assim, eu parei o jogo. Porque o que eu ouvia lá de fora não é porque estava interferindo dentro, é porque devia estar interferindo no jogador. Então, assim, porque também é uma categoria de educação que eu acho que lógico. vale, não por educação do berço, não estou nem preocupado com isso mais. Futebol tem a sua cultura, a gente entende algumas coisas, às vezes não é igreja, então pode ter algum palavrão. Mas o que eu ouvi Lógico. lá de fora, né, o que ela estava falando lá no momento, também não precisa repetir, eu parei o Eu jogo, imagino. numa lateral que estava ali do lado, eu falei, mas é isso que a senhora ensina para o seu filho? Eu E imagino isso. já apitei para começar logo e vamos para o jogo. Mas assim, não ouvi mais depois. Isso pelo menos foi salutar, né? Então a Tem gente até tenta, uma. às vezes, não é educar, tenta ser recíproco, né, na medida do possível. E eu acredito que muitos jogadores aqui, ó, vou falar de um cara que é conhecido no meio de Uberaba, né, até porque não é meu amigo pessoal, a gente não se encontra, mas é amigo aqui do Face. Quando assiste, quando está no jogo lá, a gente cumprimenta, tem essa reciprocidade, na rua também, que é o Amarildo, né, o Júnior Baiano. Então, assim, Júnior para mim é um cara Baiano, educadíssimo. Para mim é educado. Comigo ele é educado. Porque eu não tenho por que não ser educado com ele. é o Né? centroavante Aliás, do até. Irapuru, rapaz. Está vendo É o aí? centroavante do Minas Cara Van. rodado. Então, assim, a gente tem outros colegas que pode ter sido já hostilizado por ele em algum outro momento, eu não sei também a parte de vida, né, que estavam vivendo naquele momento, ou do dia, ou do desacerto, porque nem sempre é um erro, às vezes é um desacerto. Né? O cara mesmo acorda diferente, então é o Isso ser humano isso acontece. aí. Então a gente tenta, às vezes, contornar quando a gente percebe que é possível, né? Como também, infelizmente, é mais prático a gente dar uma advertência verbal, né, que surta melhor efeito do que mostrar um cartão. Né? Se fosse oportuno e se o jogador, independente se é amador ou profissional, ele entende. Ele só não muda a conduta dele se ele não quiser. Mas que ele entende, entende. E num outro prisma, talvez, numa outra situação aí, às vezes o jogador está fazendo coisa que ele quer o cartão. Ele quer te desrespeitar para você mostrar o cartão para ele, para você, não digo perder o controle do jogo ou perder a autoridade, mas ele te testa. E às vezes vai depender também de um jogador que não interfere tanto na média da equipe. E é esse jogador que o árbitro pode não dar um cartão. Você falando Eu, nisso, eu não sei se Ciro, fica entendido, mas os jogadores sabem o que eu estou falando. não, eu passei por essa situação. Eu não sei, eu acho que você não sei se você chegou a conhecer o Célio Bardi, foi árbitro da liga aqui, o Berabense, era um bom árbitro. Felizmente, eu acho que Só já até de faleceu. nome, tá? Mas eu não conheci, não. Era um cara altão, tal, esguio, sabia conversar bem. E num jogo Beira-Rio e Merciana, parece que a gente estava perdendo e eu já estava descontrolado. Aí eu pensei assim, quer saber? Quer mexer mais que isso não. Então, dava um carrinho, falava sério, tal, não sei o quê. E o Célio ali tranquilo. E ele me ganhou conversando com o adversário. Chegou um adversário e falou assim: Ó, o Edinho vai mandar no jogo agora, ele é o capitão, ele é o árbitro. Aí o Célio virou para ele e falou assim: ele tá querendo sair do jogo. Ele vai sofrer comigo até o último minuto. Fica tranquilo. Ele falou esse trem perto de mim lá, e eu nervoso e tal. E na outra jogada eu já fui pensando, rapaz. Pela leitura que ele fez, ele me desarmou. Aí depois do jogo eu Exatamente. ainda falei: Célio, eu esperava tudo de você, menos isso. Você me desarmou, você me deu uma caneta. Aí a gente saiu rindo, brincando, mas quer dizer, é aquilo que você falou. Você não sabe como está a cabeça. De repente, uma palavra sua, uma forma de agir,
muda totalmente o jogo do cara ali, a Com expectativa do certeza. jogo. Isso aí é uma coisa que Essa talvez seja a realmente parte melhor do jogo, né? É um esporte de relações humanas, né? Quem entrar com a cabeça mais fresca ou quem for mais pensante, muitas vezes ele ganha o jogo porque o outro pode até não cansar e continuar fazendo. Mas aquele ali está pensante, ele faz da melhor forma, né? Então, hoje, até vou falar uma coisa que você não perguntou, porque a gente não traçou uma pauta aqui, mas é interessante falar. Existe um pilar psicológico, né, um pilar mental do árbitro, que alguns jogadores, quando você falou de educação, tem isso também, tá? Eu vou citar um exemplo aqui. Rogério Ceni, quando era jogador, ele era um estudioso da regra e da função dele no campo. Ele não pegava e fazia um contra-ataque mandando a bola lá para um. Eu não lembro, não vou lembrar dos jogadores, mas assim, ele não mandava para um Luiz Fabiano um contra-ataque de gol sem pensar, vou tentar. Não, ele já tinha isso pensado. Então, o pilar mental ou a psicologia, que eu não estou dizendo a psicologia que estuda a mente, né, o psique em si, você não precisa ser psicólogo, mas você tem que estar trabalhado. O que você vai fazer? Poxa, esse cara está me hostilizando. O que eu vou fazer com ele? Como aconteceu esse lance que você mencionou e que talvez tenha sido a melhor medida. Ele não te deu o cartão, ele não te deu o esporro, não precisou dar uma verbal, né? E você também não acabou expulso. Ou seja, ele salvou o seu jogo e a sua participação no próximo jogo para sua equipe, né? Numa e condição foi mesmo, rapaz. de elemento surpresa, não existe elemento surpresa. Existe pilar mental. O que é o pilar mental? É eu pensar no que pode acontecer durante determinado jogo. É eu conhecer aquele tipo de jogada ou jogador, né? E isso às vezes a gente vai ter que ver mais futebol, vai ter que entender quem está lá no jogo, vai ter que estudar às vezes os próprios jogadores ou jogadas, né? Que hoje em dia, se um árbitro não fizer isso no profissional, ele vai padecer, porque, como eu citei, né? De repente um goleiro pega e já estica numa bola de contra-ataque, ele tem essa condição de bater na bola e alça lá o contra-ataque lá na frente. E nisso acaba saindo gol. Né? Então, quer dizer, é a arma do time. Né? Não é só um goleiro para defender debaixo da baliza. Ele também passa a ser um de extrema qualidade para poder funcionar. Dentre isso, né, a gente está falando uma questão quase prática, mas que você mentalizou isso antes. Então, se o árbitro não souber que o goleiro pega e vai jogar lá na frente, ele ficou para trás do meio do campo. Né? Ele não acompanhou a jogada. E se não for gol, mas for um pênalti, por limite da área? Né? Então, assim, são coisas que a gente tem que pensar. Né? Claro que tem o pilar físico, que é muito importante, tem que estar acompanhando de perto, a torcida olha, verifica, mas talvez seja isso que tem muito árbitro, às vezes, não digo porque está fora de forma, mas que visualmente ele parece gordo, mas ele sabe o atalho do campo, ele sabe chegar lá. Então, ele tem uma leitura de jogo que permite a ele a melhor decisão. Então, às vezes tem árbitro que é novo, né, como também é o caso do jogador novo, né, que espana a bola ou que não tem a mesma qualidade depois que vai Correria. amadurecendo, que é correria, exatamente. Então, o árbitro também ele tem que ser pensante. E mais até do que os jogadores, porque, na verdade, nós estamos falando aqui que não é só intermediação, é relação humana. Não é só aplicar a regra. Ô, Tem que Ciro, saber então, aplicar a regra. dentro disso aí, então, seria um caso assim que a gente pode especificar. Você pega um cara zagueiro, que você já fez 2 jogos, fez muitos jogos dele, que é um cara totalmente leal e de repente num jogo ele faz uma situação que você não está acostumado. Ali na hora, você consegue pensar assim, para, opa, esse cara aí deve estar com algum problema. Dá para mudar a forma de conversar com ele, igual eu te falei, igual o Célio fez? Falar assim, ô Castan, ou qualquer outro back aí. Você não É é disso. possível. É Acontece, acontece. possível. Isso, É você possível. não é disso. Você não é disso. O que está acontecendo? O que Para vai pelo acontecer, na menos. verdade, é que Hum, você já percebeu em alguns lances, né? Possivelmente, não vai ser um lance já viu, isolado. né? É, na forma de conversar. A não ser que acabou de começar o jogo, foi um contra-ataque muito rápido,
E aí, de repente, ele vai na jugular do cara. Ele dá um Aí, carrinho no pescoço do cara, um exemplo, né? Uma coisa muito sem noção. A gente vai ter que entender se isso era do jogo, se isso era dele, né? Porque às vezes o cara levanta como se tivesse feito uma jogada normal. Era o normal, né? recurso que ele tinha. Era o recurso que ele tinha. Então ele não merece uma advertência verbal maior. Ele vai merecer realmente um cartão. Se foi no pescoço, igual estou citando aqui, estou É um exagerando, vermelhão. mas aí é o vermelho. Eu não posso perder o controle do jogo por uma infração de jogo brusco grave. E eu amenizar e falar: não, calma aí, você está muito nervoso, Aí, acabou de começar o jogo. Eu perco o controle do jogo, porque a regra não preconiza eu perder o controle do jogo. Ela preconiza eu aplicar. Infelizmente, é uma ah, situação que tem que ser sancionada e eu tenho que sancionar. Agora, se for de vários lances, por persistência, né, o cara sempre dando um biquinho no calcanhar do outro, né, parando a jogada, xingando os caras, é claro que vai passar uma, vai passar duas. Opa, peraí, calma, o que está acontecendo? Então, assim, há algumas formas, né, existem formas que a gente pode até utilizar. Eu não estou dizendo que o árbitro esteja, como se diz, 100%, né, revestido de um pilar mental, porque às vezes tem coisa que realmente é surpresa mesmo, mas a gente tem que estar preparado para tudo. Né? E o preparado para tudo é para poder ajudar o espetáculo, porque querendo, desde o pré-mirim até, no nosso caso aqui de Uberaba, o sênior, ou um profissional, é como eu disse, para mim é a mesma coisa. Eu entro lá para fazer meu trabalho, né? E não porque eu queira me mostrar fazendo o trabalho, é porque eu tenho satisfação nisso. Como eu acredito e penso que deveria ser o de todo mundo, né? Que todo mundo vai ali por satisfação. Se eu ficava feliz em jogar 5 peladas numa semana, né, quando era moleque, adolescente, corria atrás da bola, querendo jogar bola, é porque me dava satisfação. E lá eu não ganhava nada, às vezes pagava, né, para jogar nas quadras, alguma coisa assim. Hoje, passei se o cara muito tá por indo, isso. exatamente. Então, e muitas vezes, com certeza, você que já jogou como outros, até já receberam para jogar. Então, o árbitro, diferentemente, isso é bom até a gente só colocar como uma curiosidade interessante do futebol de Uberaba, como é em outros lugares também, você vai ali, não é pelo dinheiro, né? O valor em si é um segundo plano, porque no caso aqui de Uberaba, é interessante que existe uma parceria da FUNEL, da Prefeitura, com a Liga Uberabense de Futebol, assim como também existe lá um acerto no Hélio França, entre outros campeonatos. Eu não atuei em outros, né, rural, etc. Mas assim, só por questão de dinâmica, o árbitro num jogo, por exemplo, que vai acontecer 10 horas da manhã, um sol escaldante, né? O cara, mesmo assim, eu, pelo menos acontece isso comigo, eu acordo 6:30 da manhã, eu não acordo 9 para chegar lá às 10. Né? Então, assim, não estou dizendo Já que é dá um uma exemplo preparada, de né? Já dá uma. responsabilidade, mas eu já acordo pilhado, eu já acordo pensando o que vai acontecer no jogo, o que pode acontecer no jogo, né? Eu tenho que estar preparado dentro da minha fisiologia, tenho que tomar café até 7:30, 8 horas estourando, porque 10 horas eu estou correndo, como é que aquilo vai balançar? Então tem É coisas que são muito verdade. mais pensantes. E os jogadores fazem isso. Então o árbitro também tem que se preocupar. E a questão da intermediação acaba sendo nesse sentido. Eu acho que tem, eu tenho certeza, não acho, eu tenho certeza que os outros colegas, né, que também atuam, seja no amador ou no profissional, né, têm o mesmo pensamento, porque é o compromisso, é aquilo que você gosta de fazer, né? Eu lembro que eu já comentei isso até com o Tisha no programa dele, né? Desculpa se eu estiver repetindo, mas acho que é interessante. Quando eu fiz o curso de árbitro, meu pai foi lá para Brasília ficar comigo. Eu morava na Satélite, em Taguatinga, e fui fazer um jogo. E aí ele pegou e, depois que eu cheguei, à tardezinha, era um jogo do clube vizinhança, era um clube social, e era jogos de society, 2 jogos. E eu voltei. Aí meu pai me perguntou, tinha acabado de começar a apitar naquela época, 2003, e ele pegou e falou assim, e aí, como é que foi? Eu falei, eu acho que eu não fui muito bem não, pai.
porque eu dei muito cartão. Então, quer dizer, eu já pensava, não que eu pensava diferente, mas eu já pensava o seguinte: o árbitro que dá muito cartão é porque é como se fosse uma arma no coldre, né, no Velho Oeste. Se ele está usando, é porque precisou duelar em algum sentido, né? Então, ele teve que usar a arma. Então, assim, se você não conseguiu na palavra, e talvez seja esse o caso, e eu lembro que meu pai me respondeu, falou assim, não, calma, é porque você está começando. Esse é um hobby mal remunerado. Então, eu já estou usando aqui duas situações, né, que realmente é um hobby, né, e que a gente não espera dele o dinheiro, né? Isso é muito importante que o pessoal aí que eu sei que te acompanha, que deve estar ouvindo ou que vai ouvir, e é muito importante que o pessoal saiba disso. Os jogadores, né, não importa se é amador ou profissional, o árbitro não vai lá porque ele ganha alguma coisa. Ele acaba recebendo, se é o convênio aqui da Funel, né, provavelmente às vezes atrasa, né, 2, 3 meses, tem É vezes que às vezes já verdade. passou mais. Ixi, Então não isso é é pelo verdade. dinheiro. E outra, se eu for para fazer um jogo de manhã ou à tarde, eu tenho que usar um protetor solar. Se eu for com a minha indumentária, né, o uniforme padrão, eu vou uniformizado, eu tenho que ter minha chuteira, ou meu tênis, dependendo do pisante, ou da chuteira normal, né? Então, quer dizer, eu comprei um apito, eu comprei os cartões, então eu não estou indo lá de graça. Não existe É assim, olha, você verdade. está indo porque alguém te uniformizou e te colocou lá e você está indo do zero. Não, você tem que ter uma preparação, né? Inclusive financeira. Então, na hora que eu chego em casa, né, eu tenho que pôr minha roupa a lavar, como Tem parece que é gasto. muito E não pequeno, é né? pouco. Parece que é muito pequeno, mas para chegar lá eu tive a gasolina ou fui de Uber, não importa, né? Então, assim, são coisas que a gente tem também por pensamento. Não estou querendo que todo mundo fique com dó dos árbitros, de forma nenhuma, é justamente o contrário. Acho que tem que celebrar os colegas que aqui eu cito sempre, né? São os guerreiros do futebol, os árbitros que atuam aqui em Uberaba. Porque Mas alguns me são mesmo. surpreenderam e surpreenderam de forma muito valiosa pelo comprometimento, pela vontade, e alguns até porque poderiam estar na CBF tranquilamente se tivesse condições aí, como o Rogério e a Andressa foram lá para a federação, BH, né? né? Estão lá em BH, como também já teve uma FIFA daqui, né? E assim, e outros árbitros antigos aí, até que eu tenho contato ainda, né? Não os vi apitando, mas tenho contato de alguns antigos que a gente conheceu, né, de alguma forma ou de outra. No caso, o Modestão, né, o Cebolo. Modestão, meu. E, assim, a gente entende, não só pelo aspecto do futebol, até porque foi a forma mais rápida de reintroduzir na minha cidade natal, que é importante que seja digo isso, que o pessoal, hoje a gente tem essa ferramenta que é o Facebook, e isso que a gente está fazendo aqui é importante, talvez, para a gente alcançar o maior número de pessoas com o conhecimento que talvez não tivesse, né, em vários sentidos, e no caso aqui, a amizade, né? Às vezes, ainda mais agora, a pandemia, né? Ficou um clichê falar isso, mas a forma mais rápida e de melhor alcance que a gente tem é conversar de forma na internet, no Facebook, seja com um É, post qualquer. Eu tenho não tá muitos tendo amigos de outra Facebook por forma. causa do futebol, né? O futebol amador aqui de Uberaba, eu fiz questão, muita gente solicita ou já solicitou, né? Mas a gente, mesmo não conhecendo a trajetória toda, né, de ouvir falar, a gente sabe às vezes quem se trata. Eu tive um hiato de ter morado fora 16 para 17 anos, né? Que eu saí daqui em 2000, voltei em 2017. Mas assim, foi uma forma muito mais rápida, tendo essa ferramenta aqui da internet, no caso do Face, e isso eu acho que acabou também valendo para essa atividade que eu amo, que é a arbitragem. Hoje pretendo continuar aí na condição de VAR, né, mesmo que não seja mais chamado para os campos, né, se não precisar dessa atividade, não tem problema. Vamos manter no VAR, que é essa ferramenta nova, tecnológica, e ficar mais próximo também do futebol amador, que eu acho que esse período aí vai passar, mesmo que não tenha esse Se ano, a gente está Deus falando um pouquinho, quiser. né?
Se E Deus pode quiser. até não acontecer por questão realmente de saúde, de a gente não ter baixas, né? E amanhã ou depois, que seja uma pessoa que falecer no futebol, né? Realmente todo mundo vai meter o pau aí na Ah, prefeitura, no certeza. Roberto lá na Robertão. liga. Assim, não quero nem pensar dessa forma, porque seria qualquer vida é muito valiosa para a gente achar que o futebol é maior. E outra, o ano que vem está aí, né? Se for o caso, não tiver condições, a gente volta o ano que vem. Até porque começou um campeonato aqui, né? Tava tendo Beirabão à noite, tava bacana, Copa dos tinha uma condição Campeões. boa. E a Copa dos Campeões, exato. E quem sabe, né? Mesmo que não tenha continuado, né? Esse é um momento que eu pelo menos, porque acredito em Deus dessa forma, eu acredito que o tempo é dele, né? E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu acredito que ele está fazendo no tempo dele. A gente tem que também esperar esse tempo passar. Para nós pode ser uma demora maior, mas para ele é só uma fração de segundo. E às vezes seja aí um controle de algumas coisas que a gente precisa também rever, né? Um novo Dá uma normal, como o pessoal está revisada, né? falando. Dá uma É, revisada boa. e isso Porque eu vou talvez te. seja até por melhoria na solidariedade ou na forma de tratar, como eu disse, né? São relações humanas. Talvez seja até Alguma uma boa, herança vai melhor ter. forma. Tomara. Alguma herança vai ter, se Deus quiser. Eu vou te falar, Ciro, eu joguei bola a última vez, dia 21 de março. Até hoje eu não joguei mais. Nunca passei por isso depois dos meus 5 anos. Nunca, Uhum. nunca, nunca. Não consegui ficar uma semana sem. Então a gente vai vendo que, querendo ou não, a gente dá conta, a gente tem a paciência, a gente consegue dar uma segurada, porque como você disse, é uma situação muito séria, é muito importante. O que adianta? Vamos jogar bola escondido, vamos ali. Amanhã a gente fica sabendo de um colega que estava lá que aconteceu alguma coisa. Aí Vai todo mundo pesar, fica com medo e de já vai não ter pesar, passado né? para alguém. Complicado, É realmente. uma coisa muito séria, então a gente tem que preservar. Cirão, vamos partir aqui para finalização, que eu tenho uma editora-chefe que chuta minha canela quando vai Ó, dando hora assim. Então, eu assim achei legal demais, quero fazer de novo com você. Acho muito importante para o conhecimento. Eu sou um desses aí que é apaixonado no futebol, que você sabe. Eu queria estar no meio. Hoje eu sou diferente dos meninos. Se eu tenho 14 anos, Beraba, eu quero jogar. Se precisar, eu pago um pouquinho. Eu quero estar no meio, eu quero ter né? oportunidade. Infelizmente, a geração de hoje ela é diferente. Você vê, eu me apertei, mas consegui ir na Copa, apertei de novo, consegui ir numa Olimpíada, dá para contar alguma coisa, e sempre que dá uma oportunidade a gente dá uma escapada. Eu tenho uma felicidade grande, eu vou trazer um cara aqui, que é o Sérgio Araújo, do Atlético. A gente fez uma amizade tão grande, como você falou aí, com essa ferramenta do Facebook, a gente consegue Uhum. ter mais amizade. Então a gente fez uma amizade assim tão grande, porque duas oportunidades eu falei, ó, Sérgio, era seu fã, te vi aqui, você desempregou o Iron, que era lateral do Beraba, tal. E num dia lá, num certo momento, ele fala assim, ô, Macarrão, me dá seu telefone aí. Aí, pá, até assustei. Aí me ligou, tal, que estava trabalhando com as coisas lá, e assim, falou muito de futebol, falou, ó, já vi que você é um cara que gosta, tal, conheço o Vandinho aí, conheço trem. Eu quase não dormi, mesmo nos meus 50 anos, eu quase não dormi. Então, esse meio é gostoso, e é o que eu É falo. bacana. Muito O bacana. esporte, o esporte elimina muito da sua condição de tomar lugar na área de segurança, ou seja, estar preso, estar dando problema para tribunal, e também para as UPAs. Eu falo isso Com até por mim, certeza. ó. Com Eu falo certeza. por mim. Eu subi em pé de jabuticaba, eu caí de mangueira, joguei bola descalço, nunca tomei soro, nunca passei uma noite numa UPA ou em algum lugar assim. Quer dizer, eu não gastei o dinheiro do Estado, eu não dei peso para a polícia. Então, isso é muito interessante. E eu acho que o jovem, todo mundo devia pensar dessa forma. O esporte, ele é o carro-chefe. Então, eu acho que a gente falou 1 hora e meia, muito proveitoso, mas eu acho que você tem um conhecimento como advogado e como árbitro,
que acaba assim juntando as duas coisas, porque o advogado ele trabalha no Tribunal do Esporte, é ele que trabalha no Tribunal do Esporte. E o árbitro é o que comanda lá dentro. Então eu tenho certeza que você está mais do que catedrático na hora de você fazer a sua súmula, você já até sabe o que, que você tem que colocar para trabalhar bem na hora do tribunal para não ter injustiça. Isso é legal. Então, eu quero te agradecer, quero que você deixe um recado aí para a galera. Deixar um recadinho aqui para a galera aqui, gente, que o meu celular, que eu leio os comentários, eu esqueci Perdeu. o carregador no trampo, porque como os árbitros, a gente fala aqui, mas o dia inteiro é ralando. Então, alguns amigos me perdoam aí. Eu vi que foram muita gente quando eu anunciei, falou que ia ver, porque eu sou até suspeito para falar, galera, que eu ganhei uma camisa do Ciro. Ela tá ali no meu arsenal de camisas. Foi legal, né? Aquele dia você falou: Ó, tem uma camisa, e é na hora que a gente pega. Te considero um amigo. Adoro pessoas como você que levam o nome da cidade. Eu fico muito chateado. Igual eu vi uma menina que foi lá no Ticha, lá do vôlei, e ela falou assim: ninguém me ajudou aqui, não fala o nome do Beraba. Eu acho isso absurdo, Entendi. porque eu, como torcedor, eu, como cidadão da cidade, mesmo que não der apoio para o Ciro, que a Funel não ter reconhecido, que a prefeitura, mas eu acho legal o Ciro falar que é daqui. Eu acho legal o cara falar da cidade em si. Não tem que homenagear, falar bem de pessoas. Então, eu acho que é muito legal quando aparece Ciro Chabano, jogo tal, natural de Uberaba, é um mineiro. Então, eu, assim, te agradeço por isso, é uma felicidade imensa. Quando você chegou aqui, eu nem sabia que você era daqui, mas 2 jogos que eu vi, eu falei: rapaz, o que, que esse menino tá caçando aqui? Aí me falaram: não, ele é de Uberaba. Aquele dia no Irapuru, vou te falar, o pessoal de fora que veio jogar com o Passarinho, porque a gente sempre está militando alguma coisa aí, também por gostar, porque não ganha nada com rádio. O pessoal É. perguntou: quem que é esse rapaz? Ele é diferente para apitar, a forma de apitar, é um cara que tem postura, então é legal, é muito bom. Então eu te agradeço, Ciro, sabe que eu sou um fã seu, de vez em quando a gente debate política, debate algum lance, mas você pode saber que por você eu tenho um respeito grande e sei que sempre que eu te procurar você vai estar explicando, orientando. Eu te agradeço e queria que você deixasse um recado aí livre aí para essa garotada, para essa galera do Amador. Fica à Bom, vontade. eu que te agradeço, né? O espaço é seu, você está concedendo aqui, né? Eu também considero como um amigo. A gente não tem, às vezes, o controle, né, de encontrar as pessoas do jeito que a gente gostaria. E até quando você me fez o contato aqui no WhatsApp, né, tem o número 61, que é de Brasília, mas eu tinha já conversado com você no telefone 34, né, daqui também. Eu tenho os dois, Isso. mantenho os dois. Só que assim, às vezes o balãozinho, quando a gente mexe alguma coisa, às vezes apagou o nome, né, e eu lembro que eu colocava Maca News, né, então já sabia que era o seu. Aí, Coisa por boa. acaso, quando eu peguei, já joguei para o 34 para a gente falar no local, porque às vezes quer ligar. Então, assim, eu sou muito agradecido, não porque alguém me ajudou, nada nesse sentido, porque eu morei um tempo fora, né? Foi a circunstância da vida, a gente acabou tendo que fazer essa vida fora. Né? Eu gostaria de ter mantido aqui, mas Deus é que conduz. Né? Tem um filho lá em Brasília, ele fez 21 anos agora, no final do mês passado, né? Passou quase um mês que ele já fez 21 anos. Então, assim, é um dos motivos que Deus me permitiu ir lá. E também por ser não só saudosista, né? Mas por ter gostado do futebol e ter encontrado esse caminho, né? Que acaba trazendo para Uberaba de volta e foi a forma mais rápida de reenturmar. Né? Isso é muito importante. Outras coisas que eu acredito que não tem como ficar agradecendo só, porque poderia esquecer alguém, né? Então eu não quero citar nomes, mas eu agradeço ao pessoal aí do futebol, né? Em nome da Liga Verabense de Futebol, que eu atuo lá. Né? Hoje mesmo fiz até contato com o Maguila, né? E estou citando assim para Grande poder Maguila. mandar um abraço aí para todos do futebol amador, que mesmo que não estejam ligados na liga,
né, em nome também, embora não o conheça pessoalmente, não tenho amizade com ele, eu sei quem é, o Hélio França, também do campeonato dele. Não tenho estrelismo, não tenho exclusividade, né? Cheguei na CBF, não é fácil, né? O mais difícil talvez seja até manter, não é nem chegar, mas assim, a gente esmera pelo que faz, ama o que faz, e Deus tem abençoado de poder manter fazendo. E por conta também do futebol de Uberaba, que quando voltei eu vi, pode não ter os melhores e os maiores craques de todos os tempos, mas a gente sempre vê alguns talentos, né? E se a gente não tiver no meio, também não vai ver. Então, essa talvez seja uma boa forma da gente enturmar. Tem a parte cultural, né? Que tem gente da periferia, tem gente, tem o filho do Piau, o filho do prefeito jogando bola, né? Então é um profissional e tal. Acho muito bacana. Então, assim, a gente vê essa desigualdade que todo mundo é igual, né? Então, todos são iguais no futebol. Tem que jogar do mesmo jeito para ganhar e etc. E uma coisa que até a gente não... O tempo passa muito rápido, né? Já foi Passa 1h40 rápido quando é que eu estou bom, né, vendo ali. rapaz? Mas o interessante é o seguinte, né? Eu me convido que você me convide, por Não, conta mas isso é principalmente certeza. das regras, que foi isso que eu fiz aí um comentário. E claro que a gente falou muito do VAR, talvez seja a maior novidade, né, assim, de se falar também, mas é muito importante, e se tiver essa nova oportunidade, por conta das novas regras, né? Nos últimos 2 anos, né, o presidente da FIFA lá, o Infantino, ele tem movimentado a turma do board, né? Antigamente o povo falava, os velhinhos do board, os velhinhos da FIFA, né, não gosta que muda, gosta de polêmica. Não, tem muita coisa diferente. E aí eu não vou nem citar, que eu estou só despedindo, mas tem algumas coisas que podem fazer muita diferença num jogo e que eu acredito que os jogadores, ainda mais agora nesse período, né, talvez a gente tenha esse momento sim para falar, até como eu disse, né, fui convidado lá do Neto Masson para o Uberaba Esporte, e acho que é importante, mesmo no futebol amador, a regra também funciona, né, e lá não tem Regra VAR. é regra. Então, a gente tem que adaptar ou adequar esse conhecimento mais rápido, porque quem quiser entra lá no site da CBF, tem lá o livro de regras 2020-2021. E eu sei que é complicado somente a leitura, a gente mesmo lá na CBF teve a Não, pré-temporada, eu cheguei a ler, mas que negócio de mão, tal, eu acabei não entendendo nada. tem Então que nós ver vamos nos fazer assim. vídeos, é um negócio complicado, assim, porque não é tudo que a gente vai assimilar, né? E por outro lado, né, a gente fica aqui muito agradecido com estar no futebol de Uberaba dentro do campo e agora aqui nessa parte interativa com você, né, os meninos aí, como também não é menino mais, né, mas o mestre Tisha lá, quando a gente Grande também faz o Tisha, meu contato, parceiro. a gente percebe que nem tudo a gente vai entender da mesma forma, a gente não concorda com tudo em pensamentos, mas o futebol é um só. Eu sei que todo É. mundo quer ganhar, mas tem que ter uma padronização e talvez seja aqui esse motivo que eu estou falando. A gente pode também debater um pouco melhor de regras, né, e trazer essas novidades, né, de forma leve, citar Interessante. algumas, tá bom? E eu É agradeço uma... a todos, um abraço, uma boa noite para todos, que eu sou muito grato por ter Uberaba. Ah, isso aí vai ser importante, pode ficar ligado aí que eu até vou te confidenciar. Eu cheguei até a lembrar do Neto, mas depois lá no serviço, eu distraí, mas eu ia chamar ele. Mas de repente, a gente faz eu, você e o Neto. Até Pode para ele vai ser, ser interessante, por como estou eu à achei que seria disposição. interessante demais para o Barranco, porque o Barranco é um grande conhecedor em inscrição de jogador, e pegando mais essa parte, para o dirigente é legal. Mas eu te agradeço então de novo. Galera, vamos encerrando por aqui, que minha editora ela é desse tamanhozinho, mas isso é braba. Será um grande abraço e a gente vai Um falando. abraço aí para a Pode patroa ter também. certeza que em poucos dias a gente vai estar marcando de novo aí para conversar. Você deu um Fechado. show. Se fosse no Milton Obrigado. Neves, ele ia te dar um ar-condicionado, ia dar sapato. O Mas aqui a Rafarizo. gente pode falar que qualquer hora a gente toma um quisuco. Grande abraço. Valeu, obrigado. Com Deus todo mundo aí. Boa noite.